Boa tarde a quem está aqui em direto para mais uma segunda-feira nestas plataformas que acabam por tornar tudo muito mais próximo, não é? Aqui o distanciamento acaba por ser quebrado aqui através das plataformas que acabam por dar, ai, já me caiu a caneta, dar aqui a volta aqui ao globo, não é? Podem ver de qualquer lado do planeta, com outro horário, mas sim. Bem-vindos aqui a este direto. Eu tive aqui a fazer uma alteração no áudio. Eu vou pedir assim que entrarem, principalmente quem estiver aqui a ver ou entrar no Facebook, para me dizer se está tudo ok. Vou sair agora aqui um bocadinho do enquadramento, só um bocadinho, coisas que acontecem. Pronto, já voltei. Sei que está aqui uma pessoa no direto, pelo menos está-me aqui a aparecer indicação no direto do Facebook. Se puderem, digam se estão a ouvir bem, não sei quem é, mas um like, façam um comentário, a dizer ok, para me ajudar, porque eu estive a fazer aqui a alteração e se não estiverem a ouvir bem, então eu altero aqui a entrada e a saída de som. Hum, Fazemos assim este compassozinho de espera, só por uns breves segundinhos, esperamos nós, e vamos já aqui já dar início aqui ao nosso direto de hoje. E sem mais demoras, e como já é habitual, se segues aqui os diretos das segundas-feiras, aqui da Sofia Coelho, então saberás também que aqui as conversas do Bunny, por norma, com este horário de final de dia, não é? Servem para iniciar e dar-te assim aquele boost de iniciar a semana da melhor maneira possível. Claro que depende de ti, não é? Mas muitas vezes a forma como nós também lidamos com o dia a dia, aquilo que ouvimos e aquilo que vemos, também influencia isso. Por isso é que eu, em jeito de início de semana, estou aqui também para te, às vezes, dar aquele abanãozinho que às vezes precisamos, não é? Tu aí desse lado e eu também preciso daqueles abanõezinhos que às vezes são aqueles puxõezinhos de orelhas que às vezes nós não queremos, mas faz bem também, serve para nós pararmos e pensarmos. Mas estes diretos servem para te pôr a refletir em algo. Poderás estar a passar por isso ou já passaste e tu também podes ser uma inspiração para outras pessoas. Muitas vezes os vossos comentários e as vossas partilhas, assim como as minhas, podem ser uma inspiração também para quem vê e para quem ouve ou para quem lê. Por isso é importante também este dinamismo e hoje vou falar um pouco disto, desta questão das partilhas. Então o direto de hoje, e sem mais demoras, o nosso direto 114, espetacular. Dei o título de Assumir, nem sempre é fácil, e este assumir, se tu viste o cartaz, tem a ver com uma transição que causa assim um bocadinho de dor, que é a transição dos nossos cabelos brancos, ou seja, de como nós nos olhamos ao espelho e estamos habituados a uma imagem e depois o processo, à medida que a vida avança, o nosso corpo tem alterações e uma delas muito mais visíveis que outras e o cabelo não é exceção. E isto tem a ver com um post que eu coloquei, onde eu coloquei vários desafios que as pessoas sentem depois dos 40, em que estou eu, depois se quiseres podes ir ver ao feed, está lá esse post, e houve alguns comentários que eu recebi em relação a a cada questão que eu lá coloquei. Em jeito de brincadeira eu disse, olha, já passaste os 40, já não podes fazer algumas coisas. Claro que era de uma forma metafórica e a brincar, porque não devemos reger por isso. Mas então eu pensei fazer assim, os próximos diretos um pouco a falar desses desafios, dessas dores às vezes que aparecem e que muitas vezes sentimos, se calhar só comigo é que isto acontece. Então eu sei que muitas de vocês têm este desejo de abraçar os cabelos brancos, porque cada vez mais há mulheres que têm este desejo, e ainda bem, mas enfrentam alguns desafios que tornam essa transição, essa mudança, assim um pouquinho intimidante. Então eu vou falar hoje porquê e vou falar de três desses desafios que englobam aqui esta dificuldade nesta transição e vou dar três soluções ou sugestões
caso tu sintas ou estejas com alguém à tua volta que tenha este desafio. Estou aqui a ver várias pessoas aqui no direto. Um beijinho para vocês, quem está aqui no direto, e aqui também para o Facebook. Muito obrigada aqui pela vossa presença. Eu sei que há pessoas que no decorrer do workshop começaram a entrar aqui na minha lista e aqui nestas plataformas, e muitas de vocês não me conhecem. Então vai aqui uma breve apresentação. Eu sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres, é o meu público assim de eleição. Não quer dizer que os homens não tenham um espacinho, mas estou focada mais no público feminino. Ajudo mulheres a expressarem a sua autenticidade e personalidade através do quê? Da roupa e da imagem pessoal. Eu digo aqui várias vezes que nós somos muito mais do que a roupa, somos muito mais do que um único ponto do nosso corpo. E hoje venho-te falar de um outro elemento que não é só a roupa, é o todo, é o que constitui a nossa imagem total. Então hoje vou-te falar do cabelo. Não sou cabeleireira, mas vou-te falar do que impacta muitas vezes o nosso visual e a nossa autoestima. Então, hoje vou falar, e podem dar aqui os vossos comentários, e fazem muito bem se o fizerem. Então, o primeiro dos desafios que habitualmente recebo, ou em conversa, ou até no feedback que vocês me dão com mensagens, é o medo do julgamento. Quando eu fiz o workshop, foi uma das coisas que também me disseram muito nos comentários do inquérito que lancei, foi o medo do julgamento. Seja para o que for, seja, muitas vezes é o medo de algo que vá contra as normas, não é? E então este medo pode ser assim esmagador. Usar uma palavra assim forte, mas é verdade. É o que muitas vezes nós sentimos, e eu já senti esse medo às vezes um bocadinho esmagador, não por isso, não nesta situação, mas em alguns outros desafios meus, e às vezes é aquele medo que quase nos sufoca. E acredito que haja mulheres que, ou porque as coisas também já não estão assim tão bem noutros pontos, e este é apenas mais um, em que esse medo e esse medo do julgamento já vem muitas vezes de um processo de trás. Muitas vezes é a sensação é esmagadora. Porquê? Porque estamos a abafar algo em nós, não estamos a deitar cá para fora algo que temos vontade e vamos engolindo aquela vontade, aquela voz interior. Eu às vezes também falo isso, quando partilho assim aqueles pequenos videozinhos, falo muito da voz interior, o fazer-te ouvir. Quando eu digo fazer ouvir, não estou a dizer falar alto aí para só ouvirem. É o seres vista, para também seres lembrada, para ficares na memória, para as pessoas olharem e dizerem: ela transmite mesmo esta autenticidade, ela é verdadeira e coerente com aquilo que diz, com aquilo que faz, a forma como ela se veste, tem tudo a ver com ela. E então quando eu digo esta voz interior, quando eu digo deitares cá para fora isso, é isso, não é só o falar, mas claro que a forma como tu falas diz muito também de ti, e a forma como tu ages diz muito de ti. Por isso é que eu digo que a autenticidade é um reflexo disso tudo. Não é só de, eu vou vestir aqui roupas diferentes, isto é ser autêntica. Não, tem de estar coerente também com as tuas atitudes, com as tuas ações, com a pessoa que tu és, é o todo. Um beijinho grande quem está aqui a assistir ao direto, um beijinho enorme para vocês. Então, este medo do julgamento, apesar, muitas vezes é esmagadora e faz muitas vezes te inibas, não é, de deixar de pintar o cabelo, porque é hoje aqui o tema. Ou seja, esse processo de, já está aqui a começar a nascer alguns cabelos brancos, pronto, é agora que eu vou deixar de pintar, já pintar há tantos anos, vou deixar de pintar. Depois chega o momento, este medo vem ao de cima, começas outra vez a abanar, a sentir essas inseguranças, o que é que vais fazer? Não, se calhar ainda não é o momento e vou continuar a pintar o cabelo. Tu já sentes que é o teu momento, tu já sentes que estás a querer fazê-lo, a tal voz interior, mas continuas com este medo do julgamento. Então, para isso, soluções. O que é que eu poderia sugerir ou poderia dizer-te que é um caminho? Não quer dizer que não hajam outros, mas se calhar este poderá ser mais fácil e mais rápido. Se há pessoas que tu já admiras, tu vês, mesmo que tu não conheças pessoalmente, às vezes temos pessoas da televisão, pessoas que até partilhamos
e identificamos com a postura da pessoa, com os valores da pessoa, porque eu acredito que é mais fácil quando nós gostamos da pessoa no geral, como caráter, como tudo. Porque só físico e não gostamos da forma dela agir ou isso, não te vai ajudar, porque não te vais. Há ali muitos bloqueios que não te vão, não vão valorizar aquela pessoa e o teu processo depois vais continuar a alimentar essas inseguranças. Porquê? Porque não tem a força suficiente para ti. Eu não quero que digas assim, vou imitar a pessoa. Não. Eu quero que seja uma pessoa inspiradora para ti, uma ou várias pessoas. Cada vez mais há mulheres a assumir isto, pessoas da televisão, do cinema, a sentir que chegou o momento de deitar cá para fora esta minha vontade. Vais dizer, Sofia, tens cabelos brancos? Tenho. Tenho vários cabelos brancos. Não se notam. A cor, aqui as luzes, não se notam. Eu não uso filtros aqui quando faço aqui os diretos, mas tenho. Eu pinto em média mais ou menos 2 em 2 meses, às vezes um bocadinho mais, mas já se vê imenso. Se eu tenho vontade neste momento de não, eu quero, mas não faço, não. Ainda olho ao espelho, eu ainda me identifico com esta cor, eu ainda gosto de me ver com esta cor. Mas a partir do momento em que eu sinta que não, eu já estou numa fase da minha vida que quero agora assumir. Isso é um processo teu. Tu não tens de fazer transição, é o que eu considero. Eu já vou ler aqui os comentários. É o que eu considero para mim. O que é para mim pode não ser para ti. Agora, aí sim, não devemos comparar com os outros. Cada pessoa tem a sua história e tem o seu momento. O meu momento eu sinto que ainda não estou com vontade, mas está aqui uma pessoa que ela acho que já tem assim a transição toda completa e até se calhar já está aqui a fazer o comentário, eu já vou ler em voz alta aqui para quem for ver no Facebook também me acompanhar. Mas quando fizer assim, que seja coerente comigo e que seja para mim o momento de é isto que eu quero, é sinal que eu também tenho que estar muito bem resolvida noutras áreas, noutros processos. Porquê? Porque senão a insegurança vem ao de cima. E então a solução, para além de olhares para alguém de fora, se calhar mais exterior e alguém que tu também não conheças, como exemplo, o que é bom, como exemplo de eu quero ser assim, eu também quero ter a coragem e a força de ser assim, de assumir aquilo que eu quero. Mas depois também podes-te rodear, e é importante, a comunidade. Tu estás rodeada de pessoas com quem convives, ou até procurares grupos que haja. Às vezes há tantos grupos feitos, se tu fores procurar, até no Facebook, se dominares bem assim as plataformas, o Facebook tem muitos grupos, tu podes procurar grupos em que as pessoas estão relacionadas com esse propósito, em que o desafio é o mesmo, não é? Mulheres que querem assumir os cabelos brancos ou mais de 50 anos e como é que eu posso me sentir mais jovial e tudo. Existem comunidades em que vocês vão sentir que falam a mesma língua, que têm os mesmos desafios. E então há partilhas fantásticas de histórias que te vão preencher e dizer, espera lá, eu não sou a única. E espera lá, isto é fantástico porque vamos crescer juntas. E sentir-te encorajada e abraçares essa autenticidade sem medo de julgamentos vai ser fantástico. Porquê? Porque sentes que juntas somos mais fortes. E sentir que várias pessoas já passaram pelo processo, já passaram por esse desafio, superaram-no, vão-te dizer ou vão-te dar dicas de forma como poderás também fazer isso, se fizer sentido para ti, ou seja, tu vais atalhar imenso caminho, em vez de estares com tentativa em erro e com frustrações, que pode sempre acontecer no meio do caminho, mas sempre que acontecerem, tu não estás sozinho. Então eu vou ler aqui o comentário, eu acho que é da... Deixa-me cá ver. Olá! Tens de sentir o mesmo que é o momento. É verdade. Eu estou aqui a ler os comentários, estou aqui no Facebook. Eu penso que é dos comentários agora que eu vou ler e eu acho que não passou nenhum por cima. E eu tentei aos 43 anos, mas não consegui. Emocionalmente não estava bem e isso influi. Aos 45 deixei de novo e agora não volto a pintar. Lá está. Às vezes não adianta forçar. Às vezes nós queremos muito, mas não está ali ainda o nosso momento. Porquê? Porque facilmente vêm as inseguranças e nós ainda não temos aquele empoderamento, se calhar.
Porque há outras coisas e há outra vida a acontecer que nos vai ainda balançando. Então, quando chega o momento certo, tu sentes dentro de ti essa força a crescer e depois é essa voz que não quer calar. Então, vou continuar aqui a ler. Estou há 2 anos de cabelo natural e adoro-me ver, não mudo. Olha, e ficas linda, digo-te já. Tu tens um ar de bonequinha tão fofinho, tão fofinho. É muito doce. E eu já vou falar aqui de outra coisa. Eu não conheço aqui o antes, como era, antes de deixar ao natural, mas há uma coisa que depois se calhar vai fazer sentido. Depois, se quiseres partilhar aqui, se isso aconteceu contigo. Então vamos ao segundo desafio. Aquele desafio que às vezes pode ser aquele problemazinho para esta transição, para quem quer fazer esta transição. É a insegurança, nós já esbarramos um bocadinho com isto, mas é a insegurança e a autoimagem. Pois é aquilo que eu olho ao espelho, é aquilo que eu me vejo. Já não estou a falar exatamente dos outros, eu estou a falar comigo próprio. Já sou eu. Aqui já eu estou a falar do eu. E então, esta transição muitas vezes desencadeia algumas inseguranças em relação à autoimagem. E porquê? Primeiro por causa de crenças. As crenças costumam ter um peso muito grande em muitas coisas aqui na vida. Agora, não querendo aqui fugir ao tema, mas eu tinha as crenças, por exemplo, com a parte económica e do negócio e estas coisas. E eu descobri que tinha muitas crenças associadas a isso. Agora imaginem no resto das situações da nossa vida e então com a nossa imagem melhor ainda, não é? Então uma das crenças que muitas vezes acontece é o quê? Quando aparecem os cabelos brancos, o que é que nos lembra? Eu estou a ficar velha. Pois é, a idade e aquele julgamento de estou a ficar velha. Começam a achar que eu se calhar já não sou capaz de algumas coisas, ou que eu já não mereço algumas coisas, ou que eu já não sou bonita o suficiente. E o que é a beleza, não é? Dava aso para outras coisas. Eu acho que fiz um direto uma vez sobre a beleza. Mas estas inseguranças e acreditar que, ok, sou mais velha, parecemos mais velhas, acaba por querer, muitas vezes, vem aí o peso da idade, que não tem nada a ver. Hoje, os 40 anos, eu disse, acho que foi na live passada, que falei de será que existe idades limites, não é? Para alguma coisa. Mas falei um pouco também sobre isto, que é este peso de sentirmos que já sou muito mais velha, não é? Parece que passei aquela barreira. E eu comentava que eu lembro-me que se calhar há 25 anos atrás ou há 30 anos atrás, quando eu era mesmo mais pequenita, quando os olhos de uma criança olhar para os adultos, em que são enormes, não é? Nós somos pequeninos, são enormes e a dimensão das coisas. Eu, quando me lembro de ver pessoas com 40 anos, que eu dizia, olha, já tem 40 ou fazia 40, para mim eram pessoas com ar muito envelhecido. Eu lembro-me das memórias que eu tenho, pessoas com 40 anos eram pessoas envelhecidas. E não estou a falar de pessoas só que trabalhavam na terra, em que o dia a dia acaba por, não é, o peso do trabalho árduo também se notava nas pessoas. Mas eu estou a falar de pessoas que nem trabalhavam na terra, trabalhavam atrás de uma secretária e envelheciam muito, muito. Agora, hoje em dia, eu vejo mulheres com 40 anos que eu não sei às vezes quem é a mãe e quem é a filha. Eu não estou a dizer eu não aceito a minha idade e quero parecer mais jovem, cada vez mais jovem, porque eu não aceito e não aceito. Eu não estou a falar desse desenquadramento que é aí, distanciamento de nós não assumirmos o que temos. Eu posso é não sentir essa idade. Porquê? Porque a idade mental ainda está muito jovem e eu estou bem resolvida comigo, mas não me sinto com essa idade. Porquê? Porque ainda sinto, parece que tenho 30 anos. Porque quando eu fiz os 40, apesar de eu saber que fiz 40, para mim era só um dia depois do outro. A evolução e o continuar dos anos, se calhar só vou sentir daqui a X anos aquela quebra. Entendem? Nós não mudamos de um dia para o outro. Os 40 anos não nos fazem, tipo, de 23h59, pumba, meia-noite já estás diferente e agora vais ficar com ar envelhecido que não tinhas no dia anterior. Não. Então, o que eu te quero dizer é que, às vezes, desmistificar estas crenças fazem com que tu comeces a ter um empoderamento diferente de ti própria e daquilo que tu vais vendo ao espelho.
E aqui eu quero te dizer, e agora vou pedir para comentarem aí. Claro que há coisas que, imagina que eu diga assim, eu vou assumir a transição dos cabelos brancos. Esta transição também não é do dia para a noite, é de começar a deixar e então fica aquela fase um bocadinho estranha da diferença de cor. E aí sim, eu aconselho a irem ao cabeleireiro. Para quê? Para que a coisa fique bonita, porque senão vocês não vão sentir-se bonitas. E essa transição, que muitas vezes, dependendo do crescimento do cabelo, poderá levar muitos meses ou às vezes até um ano em que o cabelo desapareça completamente esta diferença. Então o que é que eu posso fazer? Eu quero me sentir bonita em frente ao espelho. É importante que tu sintas isso. Nunca deves deixar de olhar ao espelho e dizer assim: fogo, eu não gosto nada de me ver. Eu queria deixar de pintar o cabelo, mas eu estou a odiar-me ver. Claro que por isso é que muita gente volta atrás no processo e volta a pintar o cabelo. Porquê? Por causa da insegurança, porque não estão a gostar de ver. Mas depois do processo, depois gostam. Não gostam é dessa transição. Então, como nós vamos ter um cabelo com uma cor muito mais neutra, mais pesada, não é? Ou seja, se a idade e as rugas já cá estão, porque a idade trá-las. Há pessoas que têm uma pele mais jovial mais tempo pela genética, mas a idade, os 40 anos não são iguais aos 20, como é óbvio. Mas o que traz a idade também traz de maturidade. Então vamos aproveitar o melhor que a idade nos dá e que nos traz, que traz outras coisas. E então, quando tu tens a consciência de, ok, eu quero mudar, mas eu tenho a noção que a cor do cabelo já não é igual à que eu tinha. E quando eu me vestia e adaptava as roupas a mim própria, era com o cabelo da cor que eu tinha. E as cores influenciam muito a nossa, o visual, a nossa energia, potenciam muito quem nós somos. E tem muito simbolismo. E representam muita coisa. A cor é uma coisa importante. Não estou a dizer para andares aí toda colorida aí, todas tipo a Agatha Luís de La Prada, não é? Não precisas de ter, se gostares, acho que sim, mas não precisas de andar aí multicolor. Mas existem tons que se calhar podemos introduzir ou acessórios que podemos introduzir para valorizar mais, para não ficarmos com ar tão apagada quando temos ou o cabelo branco ou o cabelo acinzentado. Então é importante veres a cor, se faz sentido também mudares um bocadinho a tua paleta do armário por causa da cor do cabelo, porque poderás até gostar do teu cabelo, da transição e dizer assim: parece que falta aqui qualquer coisa, parece que ou é a roupa ou é a imagem, o que é que se passa aqui? Então sim, tens de adaptar se calhar também o teu guarda-roupa em determinados contextos, usas as mesmas peças que tens, mas vais acrescentando ali apontamentos com outra cor. Eu vou ler aqui os comentários, senão depois passa-me aqui. Como é que disseste? É como disseste, é a idade mental. É verdade, sim senhor. O meu marco foi aos 46, mas não senti como ouço muitas mulheres falarem. Mas reforço, sinto-me tão bem porque estou bem comigo. É mesmo, é mesmo. É o amor próprio. A palavra é mesmo essa, é o amor próprio. Dá trabalho, mas depois quando a gente chega lá é uma maravilha. A transição, no meu caso, optei por iniciar numa época de trabalho intenso e antes fiz madeixas. Depois fui cortando a questão das cores, senti isso. Sim, uma necessidade de ter mais cor. É, e agora eu vou falar daquilo que tu também disseste agora, e muito bem, muito obrigada pela partilha. Que é o quê? É a mudança do corte. Quando uma pessoa, há pessoas que gostam de cabelo longo, muito comprido e está tudo bem. E está tudo bem quando a pessoa tem a noção que é assim que quer e continua a gostar. Mas às vezes o cabelo pesa. Com o avançado da idade, às vezes pesa. E se for, e às vezes uma pessoa não precisa de cortar o cabelo, se adorar ter o cabelo comprido, às vezes um bocadinho de movimento no cabelo, para não ficar com aquele cabelo assim com ar pesado e escorrido, às vezes pode ter o mesmo comprimento, mas dar ali um ar de mais jovialidade, mais de movimento, menos de peso, menos de como se tivesse ali quase uma peruca caída. Então, brincar com o visual também do cabelo, do corte. Existem imensas formas de cortes de cabelo. Sei que há mulheres, e há mulheres até bastante conhecidas, que dizem que com a idade as mulheres deviam cortar o cabelo.
Claro que eu compreendo, às vezes essa opinião, porque dá um ar um bocadinho mais jovial, não dá um ar tão pesado. Mas depende, lá está, do corte e da forma como se usa. Porque eu antigamente, quando via as senhoras mais velhas, elas raramente eu encontrava uma mulher de cabelo curto, era tudo atado e com as trancinhas atrás era realmente um ar de avó. As minhas avós era assim que tinham o cabelo. Hoje em dia, as avós que eu conheço, nenhuma tem assim o cabelo, são avós muito joviais. Ou seja, claro que o efeito de cabelo solto e dinâmico dá um ar mais leve do que um cabelo assim compridão e mais pesadão. Mas eu respeito e gosto muito de ver determinados penteados que são cabelo longo, outros de cabelo curto, outros completamente assim desiguais, assimétricos, mas o mais importante é descobrir qual é o teu estilo. Então a solução para este, eu diria que é quando te vês ao espelho e já estás numa fase de assumir essa transição e queres, mas está ali qualquer coisa que não estás a gostar, pensa se não é o corte do cabelo, estás numa fase de mudança, assim como mudou e aceitaste esta mudança do cabelo, tens de se calhar alinhar aqui 2 pontos. As cores da tua roupa e, e o corte do cabelo, que foi dado aqui como exemplo. Muito bem. Então vamos para o terceiro, para também não alongar aqui muito. A autoaceitação. Isto está tudo encaminhado. Eu comecei assim de fora, do maior, para aqui para afunilar. A autoaceitação profunda. E agora vamos descer ainda mais para dentro, porque ainda há bocado falámos de olhar como exemplo para as outras pessoas, perceberem que as outras já passaram o processo e serem uma inspiração para nós. Depois falámos em nós, a nossa imagem, a forma como nos relacionamos com a nossa imagem. E agora vamos olhar para quem nós somos. Muitas vezes hesitamos de ser quem queremos ser de verdade. O que é que eu quero transmitir? A beleza e a autenticidade vêm de dentro. E quando nós acabamos por atingir este amor próprio, esta aceitação, eu não estou a dizer que temos de nos resignar, eu já falei isto algumas vezes. Eu vou-me resignar a isto que eu tenho. Eu não tenho que resignar. Eu tenho de aceitar aquilo que eu tenho. Agora, se eu quero mudar alguma coisa, o que é que eu posso fazer para fazer e para chegar a essa mudança? Há coisas que dependem de mim. Por exemplo, às vezes falamos da saúde. Se eu tiver maus cuidados de alimentação, não fizer exercício, não beber água, não me deitar cedo, não chego lá. Não basta eu dizer que quero uma coisa se eu não fizer coisas para chegar lá. Ou seja, no que depender de mim, ou seja, no que depender de ti para chegar aonde tu queres, deves fazer. Ou seja, não te deves resignar. É o que eu tenho agora, vou aceitar. Mas veste e assume aquilo que tu tens agora, porque senão estás sempre a viver desenquadrada à espera do dia em que vais ter. E são futuros que a gente não sabe. Tu estás a caminhar hoje para o futuro. Então começa hoje a fazer essas mudanças para depois seres quem tu queres ser e seres exemplo para outras pessoas. E então é fantástico aqui as partilhas que já fizeram aqui no Instagram. Quem quiser faça partilhas também aqui no Facebook. Então esta jornada e abraçar isto será um ato de empoderamento. Vais-te sentir muito mais empoderada e vais-te sentir empoderada, quando eu digo empoderada é tudo, é autenticidade, é amor próprio, é autoestima, é quem tu és, é assumir a tua identidade, como disseram aqui, é eu chegar a um momento da minha vida em que eu sou eu. E isso vê-se no teu sorriso, na forma como tu vais agir, na forma de seres, porque acabas por ser tão verdadeira contigo que acabas por mostrar aos outros essa veracidade e essa autenticidade. E sabes onde é que isso se vai notar? Em todos os campos da tua vida. Nas tuas relações pessoais, nas relações profissionais. Quando as pessoas sentem que tu és uma pessoa verdadeira, também sentem que podem confiar em ti, porque tu também já és uma pessoa que é verdadeira contigo própria. Não te enganas a ti. Não adianta te enganar a ti. Então, quando as pessoas sentem também isso, não é? Nas tuas atitudes, nos teus atos, na forma de estares, os outros vão confiar também em ti. Ou seja, poderás se calhar até
começar no trabalho até darem-te outras funções que as quais nem imaginavas ter. Porquê? Porque as pessoas vão querendo ouvir-te, vão querendo ter a tua opinião, vão confiando mais em ti. Quer nas tuas relações, as pessoas acabam, ou também com os filhos acabam por olhar para os pais como um exemplo. E mesmo não tenhas filhos, tens sobrinhos, tens vizinhas, tens amigas, tens pessoas que te rodeiam, que a gente não vive numa cápsula. Há pessoas que acham que sim, mas nós somos contagiados com tudo à nossa volta. E contagiamos. Nós somos, mas também o fazemos. E então, julga menos, porque às vezes nós também temos as inseguranças, porque julgamos e depois, se calhar vão fazer o mesmo comigo, não é? E há mulheres que acabam por sentir e atacam e vê-se. E eu aqui há dias, por acaso tinha essa indicação aqui para falar, depois pensei em não falar, mas aqui há dias vi um post, nem era post, era tipo um Reels, que alguém estava com os cabelos brancos e era muito gira, era uma, assim, acho que ela já deve ter perto dos 50 anos, pelo aquilo que deu-me para perceber, muito bonita, assim, bonita mesmo, tem uma boa pele, não sei se fez plásticas ou não, mas era bonita, e com os cabelos grisalhos, não eram brancos, eram grisalhos. E alguém ela estava a responder a uma mensagem um bocadinho assim, não digo de ódio, mas assim um bocadinho ofensiva. O objetivo era denegrir e magoar. E estamos a falar de uma mulher a fazer isso a outra mulher. Ou seja, se eu faço isso a outra mulher, notava-se que esta senhora, já a quem estava a o ofender, era uma pessoa que ainda não tinha aceito a transição. Então estava ali a pintar ainda o cabelo, notava-se que andava a pintar o cabelo de louro, acho eu, para disfarçar os brancos. Aquele assim meio platinado, não era platinado, é assim aquele dourado esquisito, não era assim muito bonito, mas pronto. Mas para dizer que muitas vezes somos nós que por vermos alguém que achamos que fica mais bonita, não é? Ou por ciúme ou inveja, não faço ideia porque é que as pessoas fazem isso e têm necessidade disso, mas muitas vezes é para colmatar buracos e inseguranças, mas não há necessidade de estar a expor-se e a fazer isso e a deitar abaixo outra pessoa. Pelo contrário, nós devemos apoiar e o quê? Quebrar estes padrões que a sociedade ainda tem, mas cada vez menos estão a quebrar-se, mas depende de nós. Portanto, se nós nos queixamos que ainda há os padrões que os homens com o cabelo grisalho são sexys e charmosos, mas as mulheres são velhas, têm de pintar o cabelo, não é? Se nós, muitas vezes, sentimos essa insegurança e somos as primeiras a dizer e a fazê-lo contra nós, então vamos juntas quebrar esse padrão. E esse padrão que está já há algum tempo e cada vez, acho que começa, e espero que comece a ficar cada vez mais obsoleto. E que naturalmente já nem haja isto de olhar para alguém e dizer, olha, já pintavas o cabelo, não é? Porque mulheres que às vezes fazem a transição ouvem as duas coisas, que é, porque é que não assumes a idade? Já estás a ficar com os cabelos brancos, assume-te, não é? As outras a picar, assume-te. Ok, porque acham que a outra não vai ficar tão bonita, não é? Assume-te. E a pessoa, muitas vezes, não é? Assumem e depois dizem, olha, agora está ali com os cabelos brancos, que desleixada. Porquê é que não pinta os cabelos? Não é? Ou seja, é preso por ter cão e preso por não ter. Não sei se tu, vais ver aqui o direto, se já sentiste em algum destes, não é? Algum destes desafios ou em algum destes lados ou desta situação, ou que já ouviste alguma destas coisas. Porque nós, quando ouvimos alguém a dizer alguma destas coisas e que seja de uma forma pejorativa, muitas vezes isso faz com que cresça o quê? As crenças e as inseguranças. E mantemos o quê? O mesmo registro de taparmos a nossa vozinha interior, não é? Deixamos de nos ouvir e fazemos aquilo que os outros esperam de nós. E então andamos sempre a um sabor de uma corrente da normalidade, do que se rege pelos padrões, andamos a ver sempre onde é que estão os padrões para nós nos encaixarmos ali de forma despercebida, em que não podemos assumir muito o ser diferente, porque isso é o ser ouvida ou criticada ou chamada a atenção. Mas vamos começar a quebrar estes padrões, depende de nós, todas, começarem a fazer isto. Portanto, se tu tens uma postura que às vezes critica um bocadinho a outra pessoa, e às vezes não é por mal, às vezes os pensamentos surgem e já está implícito, às vezes nas pessoas, há pessoas que têm logo essa tendência, a primeira tendência é a crítica, mas para, tipo, o que é que eu estou a fazer, não é? Porquê
porquê que eu estou a fazer isso? Porquê que eu estou a dizer isso? E isso também é um crescimento emocional. E se calhar estás a precisar disso. Então é pensar, parar e ver. Deixa-me ver aqui. Aqui no mundo virtual não senti, mas à minha volta fui surpreendida por comentários menos abonatórios. E é triste, porque às vezes são as pessoas que mais convivem connosco, e às vezes no trabalho. E foi aí que entrou o estar bem comigo. Mas mesmo assim balança, é verdade. E eu, por acaso, houve algumas mulheres que partilharam comigo. Por isso é que eu tive necessidade de também falar disto aqui. Não é uma coisa que eu sinta, por isso é que é importante vocês partilharem aquilo que vocês sentem, porque muitas vezes não é o que eu sinto, mas é muitas vezes uma história que cruza-se na vossa vida ou em alguém que vocês conheçam e que podem ser um exemplo para outras mulheres. E se calhar vai ouvir aqui alguém ou em podcast, que aqui as conversas do Bani estão em podcast, podem assistir no YouTube, no canal do YouTube, está lá tudo certinho, fácil de vocês verem. E há pessoas que vão ver os vídeos e se calhar vai entrar aquilo, aquela sementinha fica aí dentro e ficam, não, eu quero isto para mim, eu quero isto, ainda por cima aquele exemplo, aquela mulher até, aquela pessoa até deixou aquele testemunho tão giro. Os vossos testemunhos são importantes para outras pessoas, para aquelas pessoas que não têm ainda aquela força e aquela coragem, se calhar só estão a precisar mais desse empurrãozinho para dizer é agora, é agora, é agora. E então, muitos empurrõezinhos ajudam a que a pessoa cada vez mais se alimente disso e perceba que sim, se os outros também conseguem, eu também vou conseguir. E quando fizer sentido, arranca e não para mais. É que depois do passo já não há volta a dar. Porquê? Porque houve a mudança aqui também. Aqui da mentalidade. Quando eu digo mindset, já uma pessoa me perguntou o que era mindset. Quando eu digo mindset, quer dizer mudança de mentalidade. Portanto, quando há uma mudança de mentalidade, já não voltamos atrás. Porquê? Porque isto expandiu, cresceu. Já não volta a caber ali no que era antes, a não ser que a gente fique sem memória. Mas, portanto, agarra-te a isso e fica aqui o convite. Se quiserem, vou fazer só assim um resumozinho dos 3 desses desafios que eu partilhei, que eu achei que fariam sentido, mas depois comenta se sentiste aí outro desafio que eu não tenha dito, que foi o medo do julgamento, o segundo, a insegurança e a autoimagem, e terceiro, a autoaceitação profunda. E encerramos assim hoje o direto. Espero que tenha sido muito bom para ti, porque tu podes ser uma mulher e és uma mulher extraordinária. Só que muitas vezes a gente não traz isso ao de cima. E os senhores também. Os senhores também têm um papel muito importante. Primeiro, para eles próprios também é importante sentirem-se bem. Mas muitas vezes também valorizarem a pessoa também que está ao lado e que muitas vezes está cheia de inseguranças, que pode sentir, se calhar já não gosto de mim, ou se calhar vai olhar para mim e vou parecer mais velha, ou se calhar já não tenho este ar jovial. Digam o que é que gostam, também se gostam de ver, deem-lhes a força e a coragem. Se tiverem alguém ao vosso lado que também esteja a passar por esta mudança de transição da imagem e queira assumir, falem abertamente, porque muitas vezes há falta mesmo é do diálogo e de ver o que é que o outro pensa. Então começamos a criar macaquinhos na cabeça, como se costuma dizer, e depois isso também acaba no relacionamento, não é? Porque quando nós estamos bem, o relacionamento também fica bem, mas quando estamos inseguros, depois pensamos que também a insegurança vai para outros pontos, não é? Ali que fragilizam. E sem necessidade, muitas vezes. Por isso, deixa aí nos comentários, partilha se este direto e se este tema fez sentido para ti. E partilha também se já passaste por esta situação ou estás a passar. Um beijinho enorme, já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bunny. Espero que seja melhor ainda e a forma como ela começa não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba, por isso está nas tuas mãos. Amanhã olhar-te ao espelho e começar a perceber, será que já faz sentido eu abraçar esta transição da mudança do cabelo? Se fizer, então tens todo o meu apoio. E segue aqui, então, para ouvires muito mais dicas nesse sentido e abraçares os desafios que eu vou-te propor daqui a alguns dias. Beijinhos, fica bem e muito obrigada pela vossa participação e partilha. Beijinhos e até para a semana.